Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de algumas curiosidades macabras envolvendo consoles ou jogos. Então, vamos direto ao assunto. Para isso, antes de começar o vídeo, você precisa ter o mínimo de noção do que é uma creepypasta. Bom, eu acredito que muitos já saibam ou devem ter o mínimo de noção, mas creepypastas são histórias de terror, suspense, lendas em geral, encontradas na internet, postadas em diversos fóruns, blogs, redes sociais, etc. e outros sites similares, com o propósito de assustar e perturbar a mente dos leitores. Esta é uma palavra em inglês, formada a partir do termo creepy, que significa arrepiante ou assustador, com a expressão copiastes, que quer dizer copiado e colado. Ou seja, as creepypastas são histórias copiadas e coladas em fóruns e demais redes sociais de modo viral, espalhando-se rapidamente no universo online, podendo ser baseado ou não em algo real. Começando aqui pelo relato do console amaldiçoado da Sega, Sega Sun. Quem conta essa história é Joseph Brandon, um ex-funcionário da Sega, e jura com todas as suas forças ser verdade. Joseph Brandon, um ex-funcionário da Sega, a criadora do grande Sonic, que ajudou em vários projetos, desde Sonic 1, Alex Kidd, até Virtua Tennis de 2009, o ano em que ele se demitiu. Nesse mesmo ano, ele acaba por entregar um papel para a empresa, dizendo que iria sair. E no seu último dia de trabalho, ele chega em seu escritório e olha em cima de sua mesa. E acaba por ver que tem uma caixa bem grande, com um bilhete, dizendo o seguinte: para nosso querido Joseph, que muito nos ajudou no design de muitos personagens, no desenvolvimento de muitos jogos, todos nós temos uma palavra: obrigado. Esse presente é para você, Sega. No fim do dia, Joseph achou isso bem estranho, achou que o pessoal estava zoando com ele. Mas, no fim, ele agradeceu e pegou o presente. Também havia uma carta com pouco mais de 5 mil reais dentro. Então, ele levou a caixa e a carta para casa, guardou o dinheiro, sem nem acreditar direito, e quando abriu o embrulho da caixa, havia um console que ele nunca tinha ouvido falar na vida. E lá estava escrito a seguinte mensagem: Joseph, você nos ajudou muito, mas decidiu nos abandonar. Agora pode ficar com o Sega Sun, um console vendido para apenas 3 famílias no Japão. Você não quer saber o que lhes aconteceu. Na hora, ele conta que não deu muita bola. Ficou com medo, mas também curioso, e a curiosidade falou mais alto. O console parecia bem antigo, mas também um pouco moderno. Ele ligou o console então, colocou o cartucho do game Sonic 3, um clássico que ele mesmo tinha ajudado a desenvolver. Na tela da TV estava escrito Sega Sun, console beta. Então, de uma hora para outra, aparece uma mensagem rapidamente na tela, de mais ou menos uns 5 segundos, escrito Curse of Sun, maldição do sol, e o game carregou. Mas senti um peso nas minhas costas. Rapidamente me senti esmagado. Vi meu corpo se mexer sozinho, até que o console se desligou, porque meu quadro de energia está com problemas de calor. Ainda bem que não tinha mandado consertar. Acho que finalmente compreendi. Você não quer saber o que lhes aconteceu. Senti que havia alguma coisa errada com aquele console. Alguma coisa que estava me prendendo, me puxando. Então, imediatamente joguei esse console na lata do lixo, com caixa e tudo. Mas, para minha surpresa, o inesperado aconteceu. Meu filho vive do lado da minha casa e gosta bastante de consoles, e como tinha deixado o console na lixeira, ele pegou no mesmo dia. 3 dias depois, vou fazer uma visita para ele. Quando chego lá, vejo ele jogando o Sega Sun. Ele estava lá, jogando, mas estava muito, mas muito pálido. Eu o chamei, mas nada aconteceu. Então, do nada, ele parou. Seu bonequinho na mesma hora também parou. Ele caiu no chão, começou a se espumar todo. Então, seu Sun queimou. Fiquei apavorado. Voltei para casa correndo para chamar uma ambulância. Sabia que era inútil, mas quando entrei em casa, vi um bilhete perto do meu celular. Viu? Era para ser você. Mas, com seu filho você sofre também. Uma pessoa consegue jogar aquele videogame por 3 dias seguidos, antes de morrer de exaustão. Nós, da Sega, fizemos um console que queima depois de 3 dias seguidos ligado, o Sun. E uma coisa, não se surpreenda quando o Sun chegar em sua família. Meses depois, Joseph chegou em casa e sua mulher também estava morta, queimada, com um pequeno bilhete. Eu te disse, esse é o Sun.
Se você quiser ler essa creepypasta completa do Sega Sam, vou estar deixando o link aí na descrição, porque ela é bem maior. Eu tive que resumir bastante aqui para caber as outras curiosidades, beleza? Próxima creepypasta é de um jogo supostamente amaldiçoado, chamado LSD Dream Emulator, ou seja, um simulador de LSD. O jogo foi lançado para o PlayStation 1 em outubro de 1998. Mesmo não parecendo pelos gráficos e tal, sim, ele é bem perturbador para algumas pessoas. Como é o caso desse jovem chamado Mike, que segundo ele, passou por várias experiências desagradáveis com o jogo. Basicamente, o game é um simulador de sonhos, e quando relamos em algum objeto, alguma porta, alguma cadeira, ele nos leva para outra dimensão totalmente aleatória. Conforme vamos passando no game, vamos avançando nos nossos sonhos. Isso se torna cada vez mais difícil e mais incompreensível de entender. Além disso, por várias vezes, o jogador se depara com uma estranha e aterrorizante figura, chamada Gray Man. Gray Man, ou Homem Cinza, ou Homem Acinzentado, é a figura mais misteriosa de LSD Dream Simulator. A aparência dele é de um NPC completamente cinza, vestido um sobretudo e um chapéu. Ele não tem animação, apenas desliza sobre a tela e persegue o jogador sem fim. E dizem que não somente no jogo, mas ele pode interferir nos sonhos reais da vida da pessoa. Isso foi o que aconteceu com o garoto Mike, que segundo ele, depois de jogar o jogo durante dias, teve pesadelos pelo resto de sua vida. Vou ler um pedaço da creepypasta aqui, pois ela é gigante. Depois, quem quiser, dá uma conferida lá. Os sonhos têm grandes influências em nossas vidas. No caso de Mike, seus sonhos foram destruídos e a cada noite de sono transformado em um inferno de olhos fechados. O Gray Man, que em LSD Dream Simulator existe com um único objetivo de perseguir o jogador e destruir seus sonhos e lembranças. Destruiu a vida de um garoto, invadindo sua vida e incessantemente perseguindo e aterrorizando cada sonho que ele poderia ter. Existem também várias outras polêmicas envolvendo esse jogo, que tem fotos de um produtor morto dentro desse game. E daí, depois de um tempo, essas fotos foram encontradas e foram denunciadas para a polícia e o jogo foi banido. Mas a polêmica do Gray Man é a mais forte mesmo. Próximo relato é também de um cartucho amaldiçoado de Super Mario 64. Eu vou ler aqui esse relato com as palavras do garoto que, segundo ele, pegou nas mãos desse cartucho. Então vamos lá. Eu sempre gostei muito de Super Mario 64 quando eu era criança. Eu me lembro de jogá-lo quase todos os dias na casa de minha tia. Um certo dia, um pop-up apareceu do nada, enquanto eu assistia um vídeo de gameplay desse mesmo jogo no YouTube. Fiquei bem assustado, estava prestes a fechar essa janela, quando eu notei que era um website mostrando uma cópia original de Super Mario 64 à venda. Tinha fotos e tudo mais. Normalmente, eu não confio muito nessas coisas, mas o sentimento de nostalgia me dominou por completo. E eu quis comprar o cartucho imediatamente. Parecia ser bem verídico, então não deu outra. Percebi que a coisa toda era bem peculiar, vendo como o dono do jogo queria que o comprador enviasse um envelope contendo R$20 ao endereço do site, ao invés de algo parecido com PayPal ou essas coisas. O que tornou as coisas ainda mais estranhas foi que quando tentei acessar o site, escrevendo a URL que tinha, a página havia sumido, não poderia mais ser encontrada. Então, depois de alguns dias, acabei enviando o dinheiro para ele como dizia. Recebi então um pacote contendo uma nova cópia do jogo. A primeira coisa que notei quando abri a pequena caixa era que a vinheta oficial do jogo, aquela com o Mario voando no ar com o chapéu, aparentemente foi arrancada, ou algo assim. Em seu lugar, havia um pedaço de fita adesiva com o Mario grosseiramente escrito com marcador permanente. Eu me senti um pouco enganado na hora, mas, contanto que o jogo funcionasse normalmente, eu não me importaria. Então, tirei o meu Nintendo 64 da caixa e coloquei o cartucho. A tela apareceu com o rosto do Mario de sempre, que você podia puxar, esticar o quanto quisesse. Eu me lembro de rir muito com todos esses resultados que você podia obter. E decidi então zoar um pouco, só pelos velhos tempos. Movi o cursor para a orelha do Mario e puxei para grandes proporções. Eu ia fazer o mesmo com a outra orelha até, quando de repente a TV fez um barulho estática, muito alta. A cabeça do Mario começou a se deformar de um jeito que nem eu sabia que era possível para aquele modelo. Sons aleatórios do jogo começaram a tocar junto com o barulho da TV de estática. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu pude ouvir uma voz fraca sussurrando em japonês. Era uma voz muito fraca, mas não dava para entender pois estava em japonês, mas claramente estava choramingando. Imediatamente eu desliguei o console e tentei novamente. Eu nem liguei para a cabeça do Mario desta vez,
Somente selecionei um novo file e comecei a jogar. It's me, Mario! Hello! Okidoki! Go! Let's go!